Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai conversar sobre SSDs mais uma vez. Meu objetivo com esse vídeo de hoje é ajudar a galera que está pesquisando no SSD, quem investiu no SSD e tem algumas dúvidas que são mais básicas também. Eu não quero aprofundar tanto, eu quero falar de especificações mais leigas, mais básicas, para ajudar realmente a galera que não entende tanto da parada. Se eu te ajudar de alguma forma, se curtiu o vídeo, já sabe, pode deixar o like também para me dar uma força. É muito bem-vindo, não vou reclamar. Pode se inscrever no canal também e se juntar aqui na nossa turma MW Informática. De resto não preciso mais de nada. Já tô com saúde, a família tá com saúde, é tudo certo. E é isso. Vamos lá. Então galera, qual que é a ideia? Tá querendo botar um SSD no teu notebook? Ou tá querendo colocar um SSD no teu PC de mesa, lá na placa-mãe do teu PC? E tu tem algumas opções de SSD no mercado. Tu já tá vendo que tá bem comum SSD SATA, eu tenho aqui ó, na caixinha. Tem SSD que tá começando a ficar mais famoso ainda, que tá popularmente chamado de NVMe. Tem outro aqui. É compridinho e vai na placa-mãe, ocupa muito menos espaço que um SSD SATA, só que a gente tem algumas diferenças de protocolo de comunicação, o jeito que esses dois tipos conversam, e no tipo desse SSD NVMe aqui, e na verdade daria para chamar o formato dele de M.2, tem também o M.2 SATA, AHCI, que ele trabalha na mesma velocidade de um SSD SATA assim, de 2.5 polegadas, mas tem o formato desse aqui. E aí justamente que tem esses nuances, que vai depender muito de antes de pesquisar o SSD que tu quer, tu tem que dar uma breve pesquisada no equipamento que tu tem na tua casa. Tu tem que pesquisar as especificações do teu notebook para ver o que ele suporta, ou pesquisar as especificações da tua placa-mãe do teu computador para ver exatamente o que ela suporta. Isso é a fim de evitar o quê? Tu compra alguma coisa que talvez dê para usar ela, mas talvez não vai dar para utilizar todo o potencial dela, por conta de limitações da tua própria máquina. Deu para sacar? Então chega mais perto que a gente vai conversar mais um pouquinho. Olha aqui galera, eu tenho alguns SSDs NVMe que a Team Group mandou pro canal. Eu tenho esse SSD NVMe aqui, um Cardia A440. Tem esse outro Cardia A440 Pro Special Series. E tem também esse Cardia Z44Q. E para sair um pouco do padrão desses aqui, né? A gente tem o Delta Max, que é um SSD de 2.5 polegadas, com protocolo SATA. Aqui ele, ó. Eu acho que a gente pode começar conversando sobre as especificações desses dispositivos aqui e depois a gente entender o que eles trazem pra gente, vai ser interessante a gente ir de notebook para notebook aqui, a gente vai ver esse aqui, vai ver esse aqui e aquele lá. Como a gente faz para pesquisar, para saber o que teu notebook suporta, ou o PC de mesa também. Então a gente vai começar vendo sobre as especificações do SSD, para ver o que é bacana e o que não é, para entender como eles funcionam e depois a gente vai ver qual o teu computador suporta, ok? Então vamos lá. Então galera, vamos lá, ó. Vou começar aqui com esse Cardia Z44Q com armazenamento de 2 TB. A gente vê aqui na descrição na caixa, é um SSD M.2 NVMe com tecnologia PCI Express 4.0. Ele tem aqui dissipadores com grafeno e alumínio, heatsink, que é o dissipador que vem junto com o próprio SSD. É um ponto importante, tá? A se considerar quando for pesquisar um SSD, principalmente esses NVMe, se for algo com velocidade semelhante, preço parecido, mas ele já traz um dissipador a mais junto para deixar ele trabalhar mais frio, é desejável. Então é alguma coisa para se colocar na balança. Aqui na parte de trás da caixa vão ter outras informações, só que também a gente está vendo no site do fabricante aqui, ó. Eu pesquisei no Google Cardia Z44Q e aí eu cheguei até nessa página da Team Group, ó. Eu consigo vir aqui, ó, nas especificações e daí o que a gente vai ver? A interface de comunicação dele, PCI Express 4.0, X4. O que é isso? Essas portas PCI Express, elas têm vários tamanhos. Existe o tamanho X1, existe o tamanho X4, X8, X16. A maioria de SSD NVMe assim, eles são PCI Express X4. Tá certo? E o que vai variando é a geração do PCI Express. Isso são linhas de comunicação, tá? São linhas de comunicação que os dados trafegam, os arquivos que a gente salva aqui dentro. As placas de vídeo, por exemplo, usam X16, mas SSD desse tipo aqui usa, geralmente, grande parte das vezes, é X4. O que vai variar é a geração. O mais comum ainda hoje é a geração 3.0. Isso quer dizer o quê? A 3.0, em cada linha de comunicação, ela transmite 1 GB por segundo. Então, se é 4 linhas, teoricamente, ele consegue transferir 4 GB por segundo de velocidade. Como esse aqui é 4.0, em cada linha de comunicação ele transfere 2 GB por segundo. Então, como o SSD é PCI X4, 4 linhas, cada uma com 2 GB por segundo, ele conseguiria teoricamente, ó, na teoria, transferir até 8 GB por segundo.
de velocidade. Imagina 8 GB por segundo de velocidade, cara. É bastante coisa, né? Então é isso que a gente está vendo aqui. Ele é um SSD NVMe, a versão de NVMe é 1.4. Acho que não é um ponto tão relevante a se tratar aqui, essa geração de NVMe. É mais aqui o PCI Express mesmo. Aqui são as capacidades que ele tem, né? Essa minha unidade é de 2 TB e ele vem também no de 4 TB. O voltage aqui é a tensão de alimentação dele, a gente não precisa se preocupar com isso. Ele mostra a temperatura de operação, que é até 70 graus Celsius. Vê, esquenta isso aqui. É um ponto para se considerar quando tu coloca no notebook, né? É uma coisa a mais dentro do notebook para ficar esquentando. E é justamente por conta disso que é interessante. Quando tu consegue um SSD assim, que vem já com um dissipador junto, que nem esse aqui. Ó, aqui tem um thermal pad, que é uma fita dupla face aqui, para colar em cima do SSD. E daí tem esse alumínio aqui, ó, esse dissipador, né? Para espalhar mais o calor e reduzir a concentração de calor no controlador do SSD. Que é essa parte aqui, ó, esse Phison aqui, ó, o Phison. Além desse dissipador maior que a gente pode observar, alguns deles vêm com isso aqui, ó. Deixa eu tirar ele aqui do plástico. Nossa, o jeito que ele vem tão preso assim, dá medo de tirar, dá medo de quebrar. Às vezes eles vêm com isso aqui junto também, ó. É uma fita, essa fita é de grafeno com alumínio. Também serve como dissipador para mim colar aqui em cima. Mas por que vem com essa fitinha fina aqui para dissipar? Se eu vou botar esse SSD em uma placa-mãe, em um computador de mesa, por exemplo, como aqui, ó, a placa-mãe ela tem um próprio dissipador dela mesmo. Então eu posso usar esse dissipador que a placa-mãe entrega ou o próprio dissipador que vem com SSD. Mas se eu quiser colocar num notebook, o notebook não tem essa espessura aqui sobrando dentro dele para mim colocar esse grande dissipador aqui. Então alguns modelos vêm com essa fitinha de grafeno com alumínio, que é uma espécie de dissipador também para colocar. Que daí lá dentro do notebook, sem ocupar espaço, tem um dissipador ao menos, desse formato aqui. Então acho também um ponto que é para a gente considerar quando estiver pesquisando, ok? Vamos ver aqui, ó, o próximo dado que o fabricante me mostra é o Terabyte Written, TBW. O que isso significa? Ó, essa unidade de 2 TB que eu tenho, ela tem um TBW de 400. O que é isso? São terabytes escritos. É a durabilidade das memórias flash NAND, que são esses chips aqui do SSD. É quantos terabytes eu posso ir gravando, gravando e regravando e apagando e gravando até atingir o limite dessa flash NAND. A marca está me dizendo que ela garante que eu consigo apagar arquivos e regravar até como se fosse uma quantidade de 400 terabytes. Depois de passar desse valor, os chips aqui eles começam a ficar desgastados. Pode perder rendimento, velocidade, e é isso. Eles garantem isso aí. Tem alguns valores médios que dizem que o usuário comum, no dia a dia, ele pode chegar a gravar 50 GB por dia. Mas ainda é um usuário que faz bastante serviço, né? Imagina, tu todo santo dia gravando de 50 gigabytes, né? A gente poderia fazer um cálculo aqui, ó, de quanto tempo isso ia durar. Se 400 terabytes a gente converter para gigabytes, são 400 mil gigabytes. Se eu gravo 50 por dia, eu divido por 50, eu tenho aqui 8 mil dias. Dividindo por ano, 365 dias, me daria uma utilização de 21, quase 22 anos. Gravando 50 GB por dia aqui. Vai gravando, enche o SSD, enche os 2 TB dele, aí começa a apagar arquivos e regravar novos, né? Então com esse TBW, ele duraria 21 anos. Só que aí vai da tua pesquisa, porque tem modelos que podem ter um TBW ainda maior. Então uma garantia de funcionamento maior ainda. Fica de olho. Na sequência aqui em performance, a gente vai ter as velocidades, tá? Elas têm duas estimativas aqui, são dois valores. A velocidade em megabytes por segundo, ele está me dizendo que essa unidade de 2 terabytes aqui transfere no RAID aqui, ó. O RAID é leitura, pode chegar a 5.000 megabytes por segundo. É 5 gigabytes por segundo de velocidade de leitura para ler os arquivos. Quanto maior esse valor, melhor. E na parte de write, de gravação, ele chega até 3.700 megabytes por segundo. Então isso também. Você pode pesquisar modelos de SSD no mercado, ver um preço parecido e o que entregar mais nessa leitura e escrita, a maior velocidade, um valor maior, é melhor. Outra estimativa é esse IOPS aqui, ó, da lateral. Input, Output per Second. São entradas e saídas por segundo. Quantidade de operações que são feitas no período de 1 segundo. Esse aqui de 2 terabytes, essas operações de entrada e saída por segundo fazendo leitura, elas chegam até 350 mil IOPS. E na escrita, chega até 600 mil IOPS. Aqui também. Quanto maior essa estimativa, melhor. Dando a sequência aqui, peso, dimensões, não me interessa muito. MTBF, esse aqui é um outro ponto interessante. Esse é Mean Time Between Failures. É um tempo médio entre falhas. E ele está dizendo aqui pra gente, ó, é 3 milhões de horas, né? 3 milhões de horas. Isso quer dizer o quê? Eu estou usando o SSD e ele tem uma falha.
ele não leu direito um arquivo, ou ele não gravou direito um arquivo, no funcionamento dele deu uma falha. A gente, como usuário, talvez não perceba essa falha, não deu algum erro lá no Windows usando, porque ele mesmo se autocorrige. Só que esse tempo médio de falhas quer dizer que, deu uma falha agora. Daqui 3 milhões de horas depois, pode ocorrer outra falha nele. Então, quanto maior esse período, também é melhor. E por fim, a gente tem os dados aqui de garantia, ó, de 5 anos de garantia, limitada. Isso aqui tem uma questão, essa garantia, galera. O que vale, tá? A garantia vai valer ou até os 5 anos que eu estiver usando ele, ou até eu atingir o TBW dele. Isso aqui tá na observação 7. Olha na página. A garantia do SSD é baseada no TBW ou se não no período de garantia. Ou seja, é garantido que ele vai estar funcionando, ele vai operar, vai fazer tudo que ele tem dentro do período de 400 TBW, que é até eu gravar 400 terabytes, ou até 5 anos. O que chegar primeiro? Também, quanto maior a garantia, quanto maior o TBW, maiores velocidades, maior IUPS, maior MTBF, melhor. São dados simples que podem ser comparados em relação ao preço do produto e o que ele pode entregar de mais aqui também, né? Que vai dizer o que é melhor ou pior. Vou pegar aqui os outros dois exemplos rapidinho que a gente tem também, né? Vou devolver esse aqui na caixa. Tem o A440, olha aí. São bem parecidos, na verdade, ó. Também vem com um dissipador aqui e também vem com outro dissipador mais fino, ó, se eu quiser usar dentro do notebook. Vamos ver o próximo que a gente tem aqui também, o A440 Pro Special Series. Esse foi que eu recebi por último. 2 terabytes. Então, a gente pode perceber que nele, dessa vez, ele vem junto com essa fita aqui, esse dissipador, mas não vem com um dissipador maior, ó. Mas ele tem esse dissipador aqui com grafeno, para mim colar em cima. Talvez a gente desanime um pouco, né? Pô, não veio com dissipador. Mas olha só, ele de 2 terabytes. Mesma quantidade de armazenamento do que a gente estava estudando antes. Agora, olha aqui o TBW dele, 1400 TBW. Olha só o período de atividade até que a falha ocorra. Não que a falha necessariamente, pode passar disso ali, a utilização, mas a quantidade de TBW que o fabricante está garantindo aqui nessa unidade. É 1000 TBW a mais, cara. 1000 terabytes a mais. Fora que aqui na performance, as velocidades aqui, ó, de leitura, ela chega até 7.400 megabytes por segundo e na escrita a 7.000 megabytes por segundo. Também é bem maior. E a quantidade de IUPS de leitura e escrita também é bem maior. É de 1 milhão aqui em vez de 350 mil, como foi o caso anterior. Então são casos que a gente vai ter que ir colocando na balança. O período de garantia é o mesmo e o MTBF também é o mesmo período de 3 milhões de horas. Interessante, né? Claro que daí vai entrar na questão de custo nessa briga aí também. O que a gente viu aqui são SSDs M.2 e NVMe. Não vamos esquecer disso. Podem existir também os SSDs M.2 SATA, que daí eles vão ter esse mesmo formato aqui, mas tendo velocidades desse tipo de SSD SATA aqui. Vamos ver esse aqui agora, ó, esse Delta Max de 1 TB. No site do fabricante, as especificações deles são interface, ó. Agora a interface é SATA 3, com velocidade de 6 gigabits por segundo. Temperatura de operação é de até 70 graus Celsius igual. Olha só, o MTBF, que o período médio entre falhas é de 1 milhão de horas aqui. É bem menos, né? Do que no caso dos outros NVMEs aqui. O TBW, até que tá meio termo, esse TBW aqui, ó. Tá de 800 terabytes, ó. Interessante também, né? Ficou no meio termo desses aqui que a gente viu. Não é ruim esse TBW aí. Aqui tá só TB também, né? E aqui na performance, olha só. A unidade de 1 terabyte atinge velocidades de leitura de até 560 megabytes por segundo, ou seja, é muito inferior em velocidade. Esse é o quesito do padrão SATA, que não é NVMe. Eles são bem mais lentos. Só que em comparação com o HD normal, ainda tem velocidades muito boas. E na escrita, ó, ele chega a 510 megabytes por segundo. Então a gente vê que não bate nem 1000 megabytes. Enquanto que esse último que a gente viu é 7.000 megabytes. A diferença é bem considerável, né? E até o período de garantia, que também agora é de 3 anos. Só que também, os preços aqui vão ser bem inferiores também. Então tudo isso vai entrando na balança. E o que vai entrar na balança é o que a gente vai ver agora também, que é o que o teu computador suporta, né? Pra gente saber qual SSD, né, dá pra colocar no nosso computador, ou PC de mesa, ou notebook. Vamos pegar aqui, ó. Esse, por exemplo, é um notebook Dell. Em alguns casos, a gente vai ter que fazer a abertura desse notebook mesmo, tá? Na parte da carcaça traseira. Vai ter que desparafusar algumas coisas aqui e remover a carcaça, em partes, né? Se for possível. Por exemplo, nesse Dell aqui, ele já é um notebook de mais tempo atrás, ele tem aqui um slot para um HD ou SSD de 2.5 polegadas. E o conector que tem aqui é o conector SATA. A gente pode ver que tem um SSD aqui já, né? Um Team Group também. Esse aqui, originalmente, foi um notebook que vinha com um HD aqui, né? Aqueles HDs menores de notebook. Então já foi feito o upgrade e colocado um SSD no lugar. Um SSD desse formato aqui, conectado. No restante, a gente pode verificar
que tem slots para memória RAM, mas não tem nenhum slot M.2 aqui, que eu possa colocar algum SSD NVMe em alguma parte. Isso aqui não está disponível. Ou seja, o que eu posso fazer aqui nesse caso é realmente instalar um SSD SATA desse tipo aqui. Não tem para onde eu fugir. É o máximo de compatibilidade que eu vou conseguir. No caso de um computador de mesa, a gente vai ter que ver a placa-mãe desse computador. Tu pode tirar a lateral do PC, desparafusar e abrir ele na lateral para conseguir ver a placa-mãe. A gente vai ter que ver se existe algum slot M.2, como por exemplo aqui. Esse aqui é um slot M.2. Estão vendo aqui, ó, na ranhura ali do alumínio? M.2. Além de ver o slot M.2, podem existir algumas variantes desse slot aqui no quesito de comprimento do SSD e no tipo de chave que é usada. A chave mais comum hoje para um SSD NVMe é a chave MK. Isso é só o formato físico dessa conexão aqui. Tá vendo que tem um plástico aqui que divide os terminais? Esse é o formato MK. Olha só, aqui a gente tem uma foto de SSDs NVMe e a gente pode ver aqui, ó, que nem esse SSD que a gente tem aqui para teste, ó. Tá vendo que tem uma banguela aqui, né? E essa banguela vai encaixar perfeitamente aqui nesse slot, ó. É isso. Encaixa ele assim na diagonal e pressiona ele e parafusa. Perfeito. Só que existe SSD que em vez de ter essa banguela aqui, pode ter dessa forma aqui, ó. São duas, ó, estão vendo? Esse tipo aqui, que é o padrão, é mais popular hoje, é o M.2 MK. Esse aqui é o B mais MK. Tá aqui nesse menorzinho também, né? São duas banguelinhas aqui, ó. Existem os SSDs só com a BK também, que daí essa banguela aqui não existe, é terminal, e existe a banguelinha só do lado de cá. Inverso. Isso é para dividir os formatos e também dividir um pouco dos protocolos. Geralmente SSDs com esse tipo aqui de conexão, ó, eles são SSDs M.2 SATA, não é NVMe. Eles têm a mesma velocidade que esse tipo aqui de SSD. Ali na faixa dos 500 megabytes por segundo. Então isso é para diferenciar. Esse tipo de SSD SATA aqui, com essa porta aqui, a gente pode conectar ela nesse M.2 MK aqui também, tá? Porque esse vazado aqui, essa banguela acaba existindo igual. Então fisicamente é compatível conectar, só o inverso que não. Então, por exemplo, nessa minha placa-mãe aqui, eu sei que é uma porta M.2 NVMe. Se eu colocar um SSD SATA, essa porta ela também tem a compatibilidade de trabalhar em SATA. E não vai ter problema, vai funcionar. Só não é um SSD dos mais rápidos que tem no mercado. Voltando rapidamente sobre a questão dos tamanhos que eu falei, a gente pode ver que tem vários pontos para parafusar aqui, ó, 42, 60, 80, 110. Isso aqui é o padrão de comprimento dos SSDs. O mais comum que tem hoje é o 2280. O que é 2280? Quer dizer que a largura dele assim é de 22 milímetros, que é 2,2 centímetros, e o comprimento dele aqui é de 80 milímetros, que é 8 centímetros. Então ele é 22 por 80, é isso. Então o padrão, a nomenclatura é 2280, 2260, 2242 e 2230. São comprimentos de SSD, que pode ser variável. Mas o mais comum em placa-mãe hoje é o 2280. Existe até o 22110 aqui, ó, que é mais comprido ainda. É algo para cuidar também esse comprimento, mas mais padrão é 2280, em grande parte dos notebooks atuais. Vamos pegar um outro exemplo de notebook que eu tenho aqui. Esse aqui é um Acer velho de guerra. Mano, tu é um guerreiro. A gente tem a mesma conexão SATA, se eu quisesse colocar um SSD, aqui tem um HD, ó. Se eu quisesse colocar um SSD de 2.5 polegadas, poderia, né? Poderia colocar aqui. Mas aqui embaixo também, ó, eu tenho um outro SSD, ó. Já estão vendo que ele é mais curto do que o SSD 2280. Esse aqui eu acho que é um 2242 ou 2260. Eu acho que é um 2260. Na verdade, nem 2260 vai ser porque ele é mais largo também. Ele foge do padrão. E por que isso? Que na verdade ele não é uma porta M.2. Essa aqui é uma porta M-SATA, de micro SATA ou mini SATA, como a gente tem nessa ilustração aqui, ó, que a gente viu antes. Tá vendo aqui, ó, M-SATA SSD. É um padrão mais antigo, já não é tão comum hoje, mas tem aqui, ó. Então ele é o que? SATA. Ele é um SSD nesse formato compacto, mas tem a mesma velocidade desse tipo aqui também. Vai funcionar lá nos 500 megabytes por segundo. São coisas para abrir o notebook e verificar as portas disponíveis que ele tem. E aí chega um momento também que, por exemplo, eu não quero abrir o notebook para ver se tem ou não tem. Dá para fazer alguma outra coisa? Vamos pegar esse outro exemplo aqui, esse notebook Gigabyte G5. Aqui mesmo, no material dele de divulgação, ele me diz, ó, que suporta 3 sistemas de armazenamento. Isso aqui está querendo dizer que tem 3 portas para 3 slots M.2. Talvez não necessariamente 3 M.2, pode ser algum SATA também, né? Desse formato aqui. O que eu posso fazer é pesquisar no site do fabricante, algum material manual, falando internamente, né? Sobre o que ele tem de portas disponíveis de fato, para ter a certeza não precisar abrir. Mas o que eu acredito que seja mais 100% garantido, né? Dá para pesquisar algum vídeo na internet também, de alguma pessoa que já fez isso, para saber quais portas tem. Mas eu acredito que no ao vivo mesmo, vai ter que ser o jeito mais garantido de verificar isso. Vamos ver aqui. Ó, eu tô com o Gigabyte aqui, ó, pra gente dar uma olhadinha, tá?
Eu vou tirar aqui, ó. A gente tem que sempre lembrar de tirar a bateria. Como a ideia não é ser um tutorial de abertura de notebook, cada caso vai variar muito, né? Vou mostrar na corrida. Olha só, galera, que interessante. Abrindo o notebook aqui, ó, aí a gente consegue ver mesmo, ó, memória RAM, né? Um slot preparado para inserção de um SSD de 2.5 polegadas SATA, e aqui na outra lateral, ó, ele tem outros dois slots M.2. E aí na própria serigrafia da placa-mãe, tá me dizendo aqui, ó, que esse slot M.2, ele é do formato MK, tá? Que é a banguelinha aqui nesse canto de cá. Ele suporta um SSD PCI Express, que é o PCI Express 4 linhas, 4X, que a gente vê lá no site do fabricante, né? Ou na caixa do produto, ó, a interface. PCI Express 4.0 é a geração, X4. Então eu posso colocar um SSD NVMe PCI Express, ou também suporta um SSD SATA. Tá dizendo ali. Ou se não, memórias Intel Optane, que daí é uma outra história. E no outro slot, M.2 MK, tá dizendo que suporta um SSD PCI Express, ou seja, um NVMe, mas não suporta SATA. Estão vendo a diferença? Ó, esse aqui suporta SATA e PCI Express. E esse aqui de baixo só suporta PCI Express. Os dois cabem em NVMe, mas só um deles suporta no formato SATA. Então isso que é o bom de abrir e ver o próprio projeto do notebook, né? As particularidades dele. Mas aí tem mais uma questão só. Desse PCI Express, qual geração que ele suporta? É a 3.0 ou é a 4.0 mais atual, que suporta os SSDs mais rápidos aqui? Esse é um outro ponto. Porque se eu comprar um SSD NVMe 4.0, ele atinge velocidades de 7.000 MB por segundo. Só que se essa porta aqui for PCI Express 3.0, vai limitar a velocidade desse SSD aqui só até o máximo 4.000 MB por segundo. Vai limitar, eu não vou conseguir usar ele 100%. Então esse é outro ponto que eu tenho que ver dessas portas aqui. E como a gente vê isso? Olha só. O notebook está ligado mais uma vez, está aqui com o monitor externo. A gente já sabe quais portas tem que suportam NVMe de SSD, né? Ou SATA ou NVMe, mas eu não sei qual geração que suporta. Para olhar isso aqui, a gente vai ter que saber algumas informações do processador que estão aqui nesse notebook. De processador e de chipset, porque são as tecnologias que estão no chipset e no processador da máquina que vão dizer qual que é a tecnologia de PCI Express que suporta. Como a gente pode verificar isso aqui? Faz o download aí. Eu vou deixar o link na descrição desse programa aqui, ó, CPU-Z. Abre ele. Quando ele abrir, ó, a gente vai ter acesso na primeira aba, CPU, são as informações do processador da máquina. Aqui eu tenho um i7-10870H de processador. Ok, agora a gente pode ir na internet e pesquisar o seguinte aqui no Google, ó, a referência do processador i7-10870H. Pode colocar esse ARC aqui no fim, ou não precisa também, porque o ARC é esse site oficial aqui, o banco de dados da Intel, tá? Que vai me dizer todas as informações do processador. Ó, galera, nessa página do processador, eu vou ter o quê? Tudo que é informação, data de lançamento, tecnologia, preço sugerido no mercado, qual que é o segmento aqui que é mobile, notebook, quantos núcleos tem, qual que é a velocidade de operação, blá 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 blá. O que vai importar nesse momento vai ser isso aqui, ó, opções de expansão, revisão de PCI Express, lembra, né? Os SSDs NVMe trabalham com PCI Express, revisão do PCI Express 3.0. No caso de um computador desktop, um PC de mesa, a gente pesquisa as informações da placa-mãe. A gente pode olhar o nome da placa-mãe, como essa aqui, ó. Essa aqui é uma B550 Vision D. Vou pesquisar ali, ó, B550 Vision D. Vou abrir o site dela, oficial, Gigabyte, que é a marca. Vou vir aqui nas especificações e eu vou ir na aba qual, deixa eu ver. Aqui, ó, interface de armazenamento. O que que tem aqui, ó? Conector M.2, suportando os tamanhos que a gente viu, do tipo MK, aquele formato, né, que a gente viu, com aquela banguelinha, né? E aqui, ó, usando os processadores Ryzen 5000 e 3000, essa porta M2A CPU consegue suportar SSDs M.2 SATA e os NVMe PCI Express 4.0. X4 ou X2. Se eu usar um processador Ryzen 5000G ou um Ryzen 4000G, aí essa porta M2A CPU vai suportar um SSD SATA ou um NVMe de tecnologia 3.0, X4. Vamos ver, conector M2A e M2A CPU. Esse conector aqui, ó. Então, dependendo do processador que eu tiver aqui, eu consigo usar esses SSDs que a gente estava vendo aqui no vídeo de exemplo, que usa PCI Express 4.0 aqui, né?
mas depende do processador que eu usar aqui, ó. Estão vendo? Então por isso que no notebook eu já falei pra gente ir direto para as especificações de processador, porque depende dele também, se ele consegue suportar isso ou não. Outro exemplo, essa placa-mãe aqui tem mais um slot M.2 aqui. O nome dele tá aqui, ó, M2BSB. O que diz dele aqui, ó? O M2BSB integrado com o chipset, ele suporta também um SSD MKI com esses tamanhos aqui, mas no padrão ou SATA ou PCI Express 3.0 X4. Esse é só 3.0, só a tecnologia mais antiga. Então é a mesma coisa que a gente viu direto aqui olhando a informação de processador do notebook. Só que o notebook também tem um chipset, igual a placa-mãe. Como a gente vê qual que é o chipset do notebook? No mesmo programa CPU-Z. Aqui na aba Mainboard, que é a aba de placa-mãe, vai ter aqui, ó, chipset Southbride HM470. HM470. Eu posso botar a ARC também, que é aquele site próprio da Intel, ou se não quiser botar também não precisa. Já aparece o site da Intel aqui, ó, Intel HM470 chipset. Também é uma página completa cheia de especificações. Tem a data de lançamento, qual que é o segmento, quanto ele consome, e eu quero o quê? Eu quero as opções de expansão. Revisão do PCI Express, a tecnologia 3.0. Ou seja, nem o processador desse notebook e nem o chipset da placa-mãe dele suporta PCI Express 4.0. Se eu colocasse algum desses SSDs aqui que a gente viu, eu não ia conseguir usar toda a capacidade deles. Agora, nessa placa-mãe aqui já sim, né? Nesse slot aqui, dependendo do processador que eu tenho aqui também. Então, galera, para finalizar essa bíblia que está sendo esse vídeo de hoje, eu acredito, uma outra breve informação que eu gostaria de colocar. Se vocês encontrarem no site de venda do SSD, encontrar também a informação DRAM Cache, Cache DRAM, também uma outra tecnologia que está incluída tanto em SSD NVMe, esses aqui, quanto em SSD SATA também, tá? Se tiver isso, melhor ainda também. E no geral também dá para buscar sempre esses valores maiores, né? Maior velocidade, maior TBW, maior MTBF e menor preço. Com certeza. E com isso aí, eu acho que dá para ter uma boa base para escolher um bom SSD e principalmente um SSD que seja compatível com o teu computador atual. E com isso aí, esse vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece, deixa o like, também se inscreve aqui, se junta à nossa turma MW Informática. Obrigado pela força, pela presença de sempre. Até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu!